Olá, boa noite a todos. Prazer estar aqui novamente. Esperar mais um minutinho aí para chegar mais gente. Pessoal, ótima noite a todos. Prazer estar aqui novamente. Hoje à tarde eu fiz uma abordagem rápida com relação a aspectos de insônia, problemas do sono, que são problemas, distúrbios, né, infelizmente bastante comuns. E agora eu estou trazendo aqui um tema também bastante relevante, muito interessante, no que diz respeito aos miomas uterinos, ok? Então eu vou estar abordando esse tema, né, um tema de muita relevância, né? Infelizmente, muitas mulheres apresentam esse tipo de problema, são queixas comuns, tem uma sintomatologia também bastante comum. E aí faz parte da rotina, né, de atendimentos, lidar com mulheres que estão enfrentando esses tipos de problemas aí, ok? Então, eu separei umas coisas aqui para estar abordando, umas coisas interessantes que eu vou estar discutindo com vocês e abordando também do ponto de vista nutricional, suplementar, e fico à disposição para esclarecer qualquer dúvida, mandar mensagem no direct, pode ficar à vontade, ok? Então assim, boa noite aí para a Letícia. Vamos lá, vamos fazer essas abordagens aqui de umas coisas bem interessantes. Pessoal, é o seguinte, quando a gente aborda o tema miomas uterinos, né, existe uma série de coisas, certo? Porém eu procurei aqui resumir para ser mais específico, voltado na parte da sintomatologia e abordando alguns aspectos, algumas estratégias de saúde, né? De saúde funcional, de saúde natural, ok? Então assim, os miomas uterinos, eles são tipos de tumores não cancerosos, certo? Posteriormente eu posso estar trazendo mais detalhes a respeito de como se dá aí o funcionamento dos tumores, dos cânceres, né? Posso estar trazendo aí abordagens específicas, né, de que forma a nutrição, a dieta, a suplementação pode agir nesse sentido, ok? Mas assim, os miomas uterinos, eles são tumores não cancerosos, então assim, eles não formam metástases, certo? Eles não se espalham pelo organismo. E um fato assim característico desses tumores é que as células tumorais, elas mantêm as mesmas características, né, as mesmas semelhanças das células originais. Então isso é uma característica específica desses tipos de tumores, certo? E eles podem se desenvolver tanto dentro quanto na parede do músculo uterino, ok? Existem um conjunto de sintomas, né, relativos ao aparecimento desses miomas, sendo que a maioria deles é assintomático, certo? A maioria desses miomas são assintomáticos, então a mulher pode apresentar, muitas vezes ela nem sabe, né? Ela sente ali alguns sintomas característicos, mas não sabe que é um mioma. À medida que eles vão aumentando, que eles vão crescendo, né? A tendência é você apresentar mais sintomas, ok? E aí assim, quando chega num ponto de você já apresentar um conjunto desses sintomas e ao médico fazer um diagnóstico, você normalmente está apresentando sangramento menstrual intenso,
dores abdominais, mulheres que têm problemas de aborto espontâneo, mulheres que têm problemas de infertilidade, certo? Podem ser fruto desses miomas, ok? Desses tumores não cancerosos. Então, assim, são aspectos de bastante relevância, né? Que interferem na saúde reprodutiva feminina, que interferem na sua qualidade de vida, ok? Então, se você tem sangramento menstrual intenso, se você está com dificuldades para engravidar, se você sofreu ali abortos espontâneos, ok? São fatores interessantes para você fazer uma investigação com o seu ginecologista, né? Para estar observando, né, se de repente não é algo relacionado a um mioma, né, que não tenha sido identificado. Ok? Então aqui só fazendo uma abordagem geral para entrar em alguns pontos mais específicos, certo? E uma coisa muito importante é que o seguinte, os miomas uterinos, eles estão relacionados a um aspecto que a gente chama de predominância estrogênica. E o que é isso? Né? Mais uma vez, é um tema muito amplo, existem várias coisas a serem abordadas, né? Posteriormente eu vou estar trazendo aspectos mais específicos com relação à predominância estrogênica. Agora, para você ter uma ideia, quando a mulher ela apresenta uma prevalência, né, do hormônio estrogênio, do estradiol, em relação à progesterona, ela vai apresentar aí, né, esse quadro que a gente chama de predominância estrogênica, que está relacionada a uma série de fatores, né? Só para ter uma ideia, predominância estrogênica está associada à endometriose, está associada ao aparecimento de cistos, está associada ao ganho de peso, principalmente na região do quadril e da coxa, certo? Então, se você está ganhando peso, está com dificuldade de perder peso, né? Isso pode ser devido a esse distúrbio hormonal, ok? Que é a predominância estrogênica, o aparecimento de varizes, celulite, a TPM, né? A tensão para matar feminina, ok? Isso pode ser fruto desse distúrbio hormonal, certo? Os sangramentos intensos, retenção hídrica, né? Uma queixa bastante comum das mulheres, problemas de tireoide, essa vontade de estar comendo doce, carboidrato refinado, certo? Essa falta de controle, né, por esses tipos de alimentos, certo? Dores nos seios, quadros de ansiedade, irritabilidade. Então, fazendo aqui um balanço geral, né, onde todos esses processos eles podem estar sim, né, eles estão relacionados à questão da predominância estrogênica, né, que é um dos distúrbios hormonais mais comuns, né, que acometem as mulheres, ok? E na questão dos miomas, certo? O mioma, né, a formação desses tumores fibrosos não cancerosos, também está associado à questão da predominância estrogênica. E um fato interessante é que esses miomas, quando a mulher entra na fase da menopausa, né, pós-menopausa, a tendência é que eles vão diminuindo, assim como as mulheres no seu estágio pré-púbere, certo? Elas não apresentam esse tipo de mioma. Então, isso é um fato, né, um dado clínico, né, bem característico de que os miomas eles são dependentes do estrogênio, né? Eles são fruto dessa predominância estrogênica, ok? E aí, a questão dos miomas, né, um dos principais fatores que a mulher acaba fazendo ali a esterectomia, né, que é a retirada do útero, né? Muitas vezes o médico não retira o útero como um todo, só a pequena parte, mas assim, o aspecto cirúrgico, né, ele pode ter a sua importância, mas ele não resolve a causa do problema, né?
É tanto que, por exemplo, se você retirar uma pequena parte do útero, o mioma ele pode vir a se desenvolver, a aparecer novamente, ok? Pode vir a ter um novo surgimento tumoral, pode vir a ter novos crescimentos, novos desenvolvimentos, certo? Então, quando a gente se baseia na nutrição funcional, na medicina funcional, a gente procura agir na causa dos problemas, na causa, né, daquilo que está te incomodando. Né? É muito importante agir nos sintomas, beleza, isso é ótimo, mas nós temos que agir na causa do problema. E aí, com relação aos miomas, eu vou estar fazendo aqui uma abordagem, né, dessas causas e de que forma a nutrição ela pode estar agindo, certo? Fazendo assim um levantamento geral, problemas de fígado, certo? Um fígado debilitado, um fígado com problemas, um fígado lento, certo? Um fígado, por exemplo, cirrótico, um fígado que está com processo inflamatório, gordura no fígado, hepatites, ou seja, tudo isso, né, interfere no metabolismo hepático, que por sua vez pode estar relacionado à predominância estrogênica, porque o fígado ele atua no metabolismo estrogênico no sentido de agir na questão da secreção, da metabolização. Então, se você está com problema hepático, você pode, né, estar prevalecendo a predominância estrogênica. E aí a gente pode falar também de desequilíbrios de açúcar no sangue, né? Ou seja, uma dieta de alto índice glicêmico, uma dieta inflamatória, né? A questão aí de uma pessoa, de uma mulher pré-diabética, uma mulher diabética, né? Uma mulher que não tem uma alimentação adequada, uma mulher que se alimenta de muitos carboidratos refinados, pode contribuir para isso. A própria inflamação crônica, certo? Que eu abordei em outras lives, mas posteriormente a gente pode falar mais sobre isso. Desequilíbrios hormonais, as toxinas, né? Os metais pesados. Assim, esses são os principais fatores que podem, né, contribuir sim para a questão da predominância estrogênica. Então, problemas hepáticos, uma dieta inflamatória, desequilíbrios de açúcar no sangue, toxinas, inflamação, tudo isso pode contribuir para a predominância estrogênica. E aí, assim, quando a gente fala na questão da predominância estrogênica, né, que pode aí contribuir para um mioma uterino, é importante ter uma noção geral, né, de outros fatores também responsáveis por isso. Então eu fiz aqui um breve resumo para vocês terem essa ideia, essa noção e poder agir no dia a dia. Existem produtos químicos e conservantes, né, que eles atuam nesse processo de aumentar esse desequilíbrio hormonal, né, estrogênico no corpo, né? E aí a gente pode estar falando na questão dos xenoestrogênios, né? Os xenoestrógenos, certo? Que são de origem industrial, são produzidos industrialmente e eles têm uma ação no organismo no sentido de simular o estrogênio, né? Então ele tem uma ação similar ao estrogênio, né? Ele atua como se fosse o estrogênio no corpo, certo? Então vai ter uma atuação aí nos seus receptores, vai ter uma atuação nas suas células, ok? E esses produtos, eles estão relacionados à infertilidade, estão relacionados à gestação ectópica, estão relacionados à endometriose e aos próprios miomas uterinos, ok? Esses produtos de origem industrial, certo? Que eu vou já fazer uma abordagem sobre eles, eles contribuem para a predominância estrogênica porque eles têm ação similar aos estrogênios, né? E você pode estar fazendo uso desses produtos e muitas vezes não sabe, certo? Um aspecto interessante que eu cheguei a comentar, eu acho que eu falei de uma forma rápida, eu não entrei em detalhes. Quando você está com problema hepático, certo? Porque existem dois órgãos de desintoxicação do nosso organismo que são muito importantes, é o fígado e os rins. Então, se você está com algum problema hepático, né,
essa congestão hepática, essa dificuldade do metabolismo hepático faz com que os metabólitos do estrogênio, né, eles não sejam excretados de forma adequada. Ora, se eles não são excretados de forma adequada, o que é que acontece? Eles acabam se alojando no organismo, eles acabam se acumulando no organismo. E aí entra um aspecto interessante porque eles acabam se acumulando nas células de gordura, né? Então aí a gente faz um paralelo. A mulher que está acima do peso, está com excesso de gordura, tem muita gordura abdominal, muita gordura visceral, certo? Essa mulher, né, se ela tiver ali uma dieta inflamatória, uma dieta de alto índice glicêmico, se ela tiver tendo contato com toxinas, se ela tiver com problema hepático, se ela tiver com problema na tireoide, se ela tiver com outros desequilíbrios hormonais, se ela estiver passando por um quadro de estresse, tudo isso vai contribuir cada vez mais, né, para essa predominância estrogênica, né? E como eu estou falando, esses xenoestrogênios, né, eles acabam se acumulando nessas células de gordura, certo? E isso dificulta a sua degradação, isso dificulta a sua metabolização e o efeito dos seus sintomas tendem a se agravar. Então, se aquela mulher sofre de ansiedade, isso vai se intensificar. Se ela sofre de irritabilidade, isso vai se intensificar. Se ela tem uma TPM brabo, vai ficar mais brabo ainda, certo? Se ela está com dificuldade de emagrecer, a dificuldade vai aumentar mais ainda. Entendeu? Então você percebe que fica um ciclo vicioso. E aí entra também o papel do nutricionista no sentido de ajudar no emagrecimento saudável, ajudar essa mulher a alcançar um peso adequado, melhorar a composição corporal, diminuir a sua massa gorda, manter a sua massa magra, ganhar massa muscular, né? Porque pelos dados científicos, né, pelos estudos, o estrogênio e esses compostos que simulam o estrogênio, eles se acumulam nas células de gordura, né, fazendo com que eles não sejam metabolizados, degradados e aumentando os efeitos dele. Ok? Tá dando para entender, né? Estou tentando aqui resumir porque é muita coisa, né? São muitos dados, né? E é um assunto muito interessante, é uma queixa muito comum quando você vai fazer um atendimento e aquela mulher ela relata esses sintomas. Muitas já têm um diagnóstico, outras não têm um diagnóstico e a gente orienta, né? A gente procura investigar o que é que pode ser feito, né? E assim, aí eu vou fazer aqui um balanço geral para vocês terem essas noções, né? Para vocês terem essa ideia de onde eu posso estar encontrando esses compostos, né? Que simulam os estrogênios, certo? Que simulam o estrogênio, né? É muita coisa, mas quando você tem aquela noção, isso facilita. Então, assim, quando você vai se alimentar, né, de uma fonte animal, por exemplo, que é criada convencionalmente, à base de antibióticos, de hormônios, certo? Você vai estar entrando em contato com compostos, né, que simulam o estrogênio, né, que são chamados de desreguladores endócrinos, certo? Por isso da importância de você consumir alimentos orgânicos, ok? Alimentos também enlatados, né? Quem gosta de comer muitos alimentos enlatados, a gente tem que ter o devido cuidado com o BPA, que é o bisfenol, certo? Ele também é um composto de desregulação endócrina, né? Que pode ter um efeito aí na predominância estrogênica. E um detalhe, não pense que o fato de você comprar ali um produto, uma panela, uma frigideira, algo do tipo, que esteja dizendo lá 100 BPA, né? Não é esse fato que está garantindo a você que aquele produto está livre de algum desregulador endócrino, certo? Porque ele pode estar sem o BPA, sem o bisfenol, porém ele pode estar com outros compostos, né, que geram desregulação endócrina. Então isso é um fato interessante a ser observado, certo? O aspecto não é só o BPA, o bisfenol, existem outros compostos,
que podem também causar desregulação endócrina. Então é um fato a ser observado, né? E aí também na questão das mulheres, entra aí também os produtos de beleza, certo? Muitos produtos de beleza têm diversos compostos desreguladores endócrinos, né, que vão contribuir para essa questão da predominância estrogênica, certo? Entra um fator interessante aí na questão dos anticoncepcionais, certo? Né? Hoje em dia é muito comum as mulheres fazerem uso desses anticoncepcionais, à torta e à direito, vai no médico, ele já empurra anticoncepcional. Os anticoncepcionais, né, que tem estrogênio, progesterona, uma das coisas que eles costumam fazer é reduzir os níveis da vitamina B6, B12 e folato, certo? Aí, o que é que isso pode repercutir no meu organismo? Dentre várias outras coisas, isso pode fazer com que processos de metilação sejam diminuídos, né? Eu expliquei na live anterior o que são processos de metilação. Processos de metilação é quando um composto ele doa um grupo metil para uma molécula de proteína, de aminoácido, DNA. E o que é que isso é importante? Né? Do ponto de vista biológico, fisiológico, isso é importante para questões de imunidade, de cura, de recuperação, fertilidade, certo? Então, se você está usando ali um anticoncepcional, né? E ele tem como um dos efeitos a redução da vitamina B6, B12 e folato, automaticamente você vai ter prejuízos nos processos de regulação, né, e normalização da molécula de DNA, certo? Você vai ter prejuízos das funções neurológicas, ok? Então, isso pode acarretar em quê? Aumento de quadros depressivos, aumento de anemia, memória, concentração prejudicada, certo? Então, né, você mulher que faz uso de anticoncepcional, né, se entope de anticoncepcional, esse anticoncepcional vai causar uma verdadeira bagunça hormonal, certo? Imunológica, nutricional no seu organismo, né, como eu estou explicando aqui, que vai repercutir na questão da predominância estrogênica e nos sintomas que você já pode apresentar. Então, se você é uma mulher que está sofrendo de quadros depressivos, momentos depressivos, sofre de anemia, tem problemas de concentração, problemas de memória, problemas de sono, dificuldade em formular as ideias, a causa base pode estar sendo o uso desse anticoncepcional. Então é um fator que você pode ali conversar com o seu médico para tentar trocar o anticoncepcional ou ver outra alternativa de tratamento, ok? Porque você pode estar causando sérios prejuízos ao seu organismo, né? E sem falar que os anticoncepcionais têm uma série de outros efeitos colaterais que são bem relevantes, certo? Um aspecto também importante a se falar é que muita gente está utilizando aí os inibidores da bomba de prótons, né? A pessoa tem ali um refluxo, a pessoa tem uma azia e aí se entope dos prazóis, né? O que é o mecanismo básico desses medicamentos? Eles vão reduzir o ácido estomacal. Mas, assim, o seguinte, posteriormente eu vou trazer alguns detalhes relacionados ao refluxo e outros distúrbios gastrointestinais. Mas, assim, quando você reduz o ácido estomacal, certo? Você vai estar causando uma série de problemas no seu organismo. Entre eles, né? Basta a gente raciocinar. O ácido estomacal, ele é importante para metabolização, digestão das proteínas. Então, se você está fazendo uso de um produto que está reduzindo o ácido estomacal, automaticamente você vai ter dificuldade na digestão das proteínas. E se você tem dificuldade na digestão das proteínas, o teu corpo não vai conseguir absorver de forma adequada os aminoácidos. E aí, se não vai absorver de forma adequada os aminoácidos, você vai ter uma série de consequências, né? Isso pode interferir no teu sistema imunológico, isso pode interferir nas tuas funções neurológicas, isso pode interferir na tua pele, certo? Então, e outra coisa, né? Quando você faz uso desses medicamentos, você também pode estar ocasionando uma situação de disbiose, onde você gera um verdadeiro desequilíbrio da microbiota que convive com a gente, né? E isso pode favorecer
o aparecimento de micro-organismos patogênicos, né, como a tão famosa H. pylori, certo? A tão famosa H. pylori, que hoje em dia é um problema de saúde pública, né? E pode ser fruto do uso desses medicamentos, né, que geram uma verdadeira bagunça hormonal, né, uma bagunça gastrointestinal, que gera um verdadeiro desequilíbrio hormonal, contribuindo para a questão da predominância estrogênica e, consequentemente, dos miomas, né, como eu estou procurando abordar aqui, certo? Aí vem outras coisas, né? Os produtos alimentícios ricos em aditivos, ricos em conservantes, todos esses produtos geram verdadeiros distúrbios, né? Alterações hormonais no nosso organismo que vão contribuir não só para essa predominância estrogênica, que pode levar ao surgimento dos miomas, como também a outros sintomas, como se você é uma pessoa que sofre de asma, né? Isso pode ser fruto de uma dieta inflamatória, rica em produtos industriais, rica em aditivos, em conservantes. Isso também pode fazer com que o seu fígado, né, fique cada vez mais inflamado, fique tóxico. E aí eu já expliquei anteriormente que um fígado com problemas, um fígado lento, um fígado literalmente chibateado, né, ele não vai conseguir metabolizar, eliminar, né, os metabólitos do estrogênio, que vai contribuir cada vez mais para os sintomas, né, relacionados a miomas, endometriose, cistos, dores no seio, ansiedade, TPM, certo? Se você sofre aí de TPM, tudo isso pode estar diretamente relacionado, beleza? E esses aditivos e conservantes também diminuem as enzimas digestivas. Ora, diminuindo as enzimas digestivas, eu não vou conseguir metabolizar, digerir adequadamente os nutrientes, certo? Um aspecto interessante que eu também vou trazer mais lá na frente, se você tem um filho, né, com problemas de comportamento, né, alterações de comportamento, e aí eu posso estar falando do TDAH, autismo, hiperatividade, né? Esses tipos de comportamentos, eles podem estar associados a uma dieta inflamatória, uma dieta rica em aditivos e conservantes, ok? Isso também já é comprovado cientificamente. Crianças que são submetidas a uma dieta inflamatória rica nesses produtos químicos, elas podem apresentar assim alterações no seu comportamento. Então aí também cabe ao nutricionista, né, o papel de trabalhar uma dieta anti-inflamatória, uma dieta limpa, né, tirando esses produtos químicos e tóxicos, né, dessas crianças. E aí assim, né, a gente pode estar falando de vários outros produtos, né, que produzem esses compostos com ação similar ao estrogênio, né? Eu posso estar falando dos detergentes, eu posso estar falando de perfumes, shampoos, certo? Existem compostos como os parabenos e o triclosan e os fitalatos, que eles são compostos de desregulação endócrina. Então o uso regular, o uso crônico, né, faz com que o seu organismo tenha contato com esses produtos, porque a nossa pele ela é porosa, né? Então ela pode vir sim a absorver esses produtos, e esses produtos no seu organismo, né, vai ter uma ação ali similar ao estrogênio, contribuído para a intensificação de todos esses sintomas como eu estou relatando aqui. Então assim, é muita coisa, são muitos produtos. Por isso que é bom procurar produtos de origem natural, de origem orgânica, que hoje em dia a indústria já fornece em grande quantidade, certo? Então assim, novamente, se você está lutando aí contra o peso, quer emagrecer, quer perder gordura, quer diminuir retenção hídrica, está com problemas na tireoide, tem problemas respiratórios, né, inclusive a própria asma, né? Isso pode ser fruto do contato excessivo, né, desses produtos de desregulação endócrina, ok? Que pode estar gerando uma verdadeira bagunça, uma verdadeira desordem nos teus hormônios, contribuindo cada vez mais para isso, ok? Aí eu posso estar falando também de pesticidas, herbicidas,
que são compostos muito presentes nos alimentos, nas bebidas, certo? Onde todos esses produtos e compostos vão causar também uma intensificação dessa desordem, desse desequilíbrio hormonal, contribuindo para o surgimento dos miomas, para o desenvolvimento da endometriose, cistos, dores nos seios. Uma coisa interessante também, interfere na produção da testosterona. A mulher produz a testosterona também, certo? Apesar de um nível menor, mas ela também produz a testosterona, né? Então pode estar gerando essa alteração também. E aí interfere até no seu ganho de massa muscular, no seu ganho de massa magra, pode interferir na sua libido, ok? Então se você tem sintomas desse tipo aí, muito provavelmente, né, pode ser um quadro de predominância estrogênica, certo? E aí, diante disso tudo que eu estou falando, certo? Diante disso tudo que eu estou falando, eu acredito que está dando para entender, certo? Eu estou vendo aí a minha amiga Adri, certo? Um grande abraço, minha amiga. Tudo de bom para você. Obrigado aí pela presença. Tem a Pati, tem a Eloá Alves, tem a Iana. Um grande abraço aí para vocês. Obrigado pela presença. A Letícia, um beijo, Letícia. Eu acho que a minha mãe também entrou aí, eu não sei. Se tiver entrado aí, mãe, manda um abraço aí. A Letícia ainda está aí? Ainda se encontra. Agradeço aí pela presença de vocês nessa live aqui de segunda-feira. Um tema bastante interessante, miomas, né? E assim, eu queria estar falando para vocês só mais algo relacionado ao seguinte: o nutricionista, né, ele pode te ajudar significativamente no sentido de trabalhar com você uma dieta anti-inflamatória de equilíbrio hormonal, certo? Onde essa dieta vai trabalhar aspectos anti-inflamatórios, de modulação intestinal, cura da desbiose, detox hepático, melhorar as tuas vias de desintoxicação, trabalhar a suplementação. Como eu falei, existem uma grande quantidade de toxinas, de compostos que geram essa desregulação hormonal. Então o nutricionista ele pode trabalhar com suplementos para ajudar nesse processo de desintoxicação. Aí eu posso falar dos carbonos bioativos, certo? Existe uma gama grande, né, para ser trabalhado, né, dependendo de cada organismo, e aí a gente vai trabalhar aspectos de dosagem, combinação dos compostos, ok? Então, o nutricionista ele pode fazer esse papel de limpeza, de detox, né, de desintoxicação, para que o seu organismo volte a trabalhar, volte a ter um metabolismo adequado, né, secreção adequada, excreção adequada, ok? Para que esses hormônios eles consigam seguir o seu ciclo e não ficar acumulado no seu organismo gerando esses efeitos nocivos, certo? E só mais um detalhe que eu gostaria de falar: se você está passando por uma situação de estresse, né, estresse físico, químico, como eu já citei, e o estresse emocional, né, preocupações, problemas no relacionamento, problemas financeiros, medo, ansiedade, estresse, alguma doença, toda essa carga de estresse, de preocupação, né, ela pode fazer o seguinte: desgastar suas glândulas suprarrenais, certo? Fazendo com que ocorra uma diminuição da progesterona, porque a predominância estrogênica ela está associada a uma elevação do estrogênio e uma diminuição da progesterona. Então, se você está passando por uma situação de estresse emocional, estresse psicológico, ansiedade, depressão, sono ruim, tudo isso, né, vai desgastar as suas suprarrenais, fazendo com que você diminua a progesterona e contribuindo mais ainda para a predominância estrogênica. Daí é tão importante a procura de um psicólogo, fazer uma terapia, buscar aí um psiquiatra. E o nutricionista ele pode te ajudar nesse sentido, elaborando uma dieta anti-inflamatória para diminuir a neuroinflamação, diminuindo os sintomas de ansiedade, de depressão, certo? Porque isso tem atuação. E também atuando com suplementação, magnésio, vitamina D, ervas adaptogênicas, né?
que ajudam nessa questão do controle emocional, do relaxamento, na melhora do sono. E uma dicasinha importante é com relação a, por exemplo, os vegetais crucíferos, né? Posso estar falando aí do brócolis, da couve, o repolho, certo? Esses vegetais, eles têm um composto que é o 3-indolcarbinol, certo? E o sulforafano, que são compostos com um alto poder de desintoxicação, né? Eles têm um alto poder no sentido de melhorar o metabolismo do estrogênio. Agora, óbvio, né? Não é você se entupir desses produtos, né? Você saber usar a quantidade correta, no momento correto, junto com a dieta adequada, porque não é apenas ele que vai resolver, é um conjunto de fatores, né? Esses vegetais, dentro de um contexto dietético anti-inflamatório, com suplementação adequada, gerenciamento do estresse, eles vão ter um efeito muito interessante. Então, assim, eu fiz essa live, certo? Abordando o tema miomas uterinos para explicar, para abordar as possíveis causas, né, consequências, o que é que pode estar originando isso aí, e frisando que o nutricionista, né, ele pode te ajudar no sentido de limpar o teu organismo, melhorar o teu metabolismo, fazer essa desintoxicação, né, hepática, para que você melhore, tenha equilíbrio hormonal. E como eu expliquei, mulheres que estão acima do peso, com excesso de gordura, elas são mais propensas a ter essa predominância estrogênica, porque o estrogênio ele se acumula na célula de gordura, certo? Ele se acumula na célula de gordura, o que dificulta a sua metabolização. Então, se você está com dificuldade de emagrecer, né, o nutricionista pode te ajudar nisso, e o processo de emagrecimento saudável, perdendo massa gorda, ganhando massa magra, vai ajudar significativamente nesse processo, certo? Vai ajudar significativamente nesse processo. Quando a gente diminui a retenção hídrica, diminui a massa gorda, preserva a tua massa magra, melhora o teu sistema imune, trabalha a modulação intestinal, cura da desbiose, gerenciamento do estresse, você vai estar trabalhando aí uma série de fatores para o teu organismo respirar, para você encontrar o equilíbrio hormonal, para você conseguir ter essa adequada metabolização do estrogênio, né? E consequentemente você reduzir aí a questão dos miomas, a questão da endometriose, a questão dos cistos, a questão das dores nos seios, a TPM, né? Mulher que sofre de TPM, ok? Ansiedade, irritabilidade, aquele conjunto de sintomas que eu falei, certo? Então, eu espero que tenha dado para abordar aqui muita coisa. Eu separei alguns pontos interessantes, é um conteúdo muito extenso, né? Eu separei alguns aspectos muito relevantes para você tentar entender a causa, os sintomas, o que é que pode estar contribuindo. Eu me coloco à disposição, certo? Para você tirar qualquer dúvida, esclarecer outros pontos. Se você quiser compartilhar suas experiências, os sintomas que você sente, eu me coloco à disposição. A gente pode estar conversando, tirando as suas dúvidas, certo? E eu agradeço a participação de todos. Eu ouvi aqui a minha amiga Camila. Um grande abraço, Camila. Tudo de bom. Tem a Edna, um abraço também, Edna, tudo de bom, obrigado aí pela participação. Fanca, preciso muito fazer essa limpeza hepática, vamos fazer essa limpeza aí, vamos fazer uma faxina aí nesse fígado, nesse rim, trabalhar aí uma dieta anti-inflamatória, com suplementação, certo? A gente pode fazer esse trabalho aí bem adequado. Então, pessoal, Aline, abraço Aline, tudo bem? Então, eu fiz essa abordagem, certo? Explicando os principais fatores, né, relacionados à questão do surgimento dos miomas uterinos, que estão intimamente relacionados à predominância estrogênica, problemas hepáticos, compostos de desregulação endócrina,
Eu espero que tenha dado para entender. Se você tem mais alguma dúvida, algum questionamento, você pode falar comigo lá no direct, né? A gente vai bater um papo, trocar umas ideias. Eu fico à inteira disposição. Eu vou estar trazendo temas relevantes, né, relacionados a doenças crônicas, doenças autoimunes, aspectos de dieta. Algum tema que de repente você possa tá com dúvida, você pode me sugerir. Eu vou estar trazendo sempre baseando na análise da nutrição funcional, da medicina funcional, da medicina integrativa, certo? Que é a linha que eu estudo já há um bom tempo, que eu venho me baseando, sem deixar, obviamente, de falar da importância dos medicamentos, né? Os medicamentos têm a sua importância, porém, quando a gente olha sobre o olhar da saúde funcional, da saúde integrativa, a gente vê que mudando a sua dieta, tendo gerenciamento do estresse, um gerenciamento emocional, atividade física, bom sono, você consegue evitar muitos problemas de saúde, consegue evitar e tratar, certo? Porque a gente vai agir nos sintomas e a gente vai agir nas causas do problema, ok? Então, pessoal, eu agradeço muito a atenção de vocês. Aline, uma ótima noite. Aline Abreu, um grande abraço, certo? Agradeço aí a participação de vocês. Muito obrigado aí pela participação, muito obrigado aí pela atenção. Logo mais eu vou estar trazendo aí novos temas, coisas interessantes, falando sobre saúde feminina, saúde masculina, doenças autoimunes, doenças inflamatórias, e eu me coloco à disposição. Pessoal, uma ótima noite a todos, fiquem com Deus e um ótimo sono, tudo de bom.